Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. O céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Glória a Deus. Você já conhece, né? A maioria de vocês já conhece, é uma passagem super conhecida, que ela aponta para o fim dos tempos. E ela aponta também para o que nós já estamos hoje passando como igreja. Ela aponta para o que Deus deseja de nós. Ela aponta para quem é o noivo e o que o noivo deseja de nós. Então, o título da palavra nessa manhã, aliás, de noite vai ter também, tá? Que coração tem a noiva? Com interrogação no final. Que coração tem a noiva? E nós, queridos, somos a noiva. Então, que coração que nós temos, certo? Mas o título da pregação é: que coração tem a noiva? E para fazer uma introdução, para você entender um pouquinho melhor do contexto judaico, do contexto da época que foi escrito, aqui era um contexto de casamento, certo? Mas para a gente entender um pouquinho, eu vou discorrer sobre como era o casamento judaico na época. O casamento judaico é o seguinte: o noivo ele ia até a casa do pai da noiva, certo? Lá eles formalizavam um acordo, já era até um casamento, mas era chamado, é o que nós popularmente hoje chamamos de noivado, certo? Era formalizado já o noivado, então ia casar, já estava certo que ia casar. Era pago um preço aí pelo dote, então o noivo ele tinha que pagar um preço, né, pelo dote, pela oportunidade então de casar com aquela mulher, né? Depois disso ele voltava para a casa do pai dele. Quando ele voltava para a casa do pai dele, isso era mais ou menos um ano, tá, de preparação. A noiva, elas ficavam se arrumando, se adornando, se ataviando, para ficar bonita, preparando os olhos, né, bordando o vestido, certo? Colocando pérolas no vestido, indo atrás daqueles pés de murta lá para pegar as florzinhas depois para a grinalda. Então a noiva ficava cuidando, para ficar preparada para quando o noivo viesse. Depois, à noite, a tradição é que ele vinha à noite, ele vinha com os amigos dele para buscar a noiva. Depois de buscar a noiva, ele, levava a noiva para a casa do seu pai, e depois, então, ali se consumava o casamento, se fazia um grande banquete e era consumado o casamento. Esse é o contexto do casamento judaico, bem resumidinho. Tem tanta coisa linda que dá para estudar nisso, gente. Se você for estudar, se você tiver curiosidade, meu Deus do céu. Aleluia. De tanta coisa linda que tem os detalhes. Mas isso são só os 8 itens principais que acontecem. Agora, esse momento aqui, que o escritor Mateus escreveu aqui, foi para aquela época, naquele contexto. E ele estava apontando para quê? Estava apontando para nós aqui. Para nós, nesse dia, nessa hora, para escutar essa palavra aqui. Você sabe por quê? Porque Jesus ele veio há 2000 anos atrás. Depois que ele veio há 2000 anos atrás, Deus mostrou para ele qual era o preço e o que ele tinha que fazer. Depois, quando Deus mostrou o preço, Jonas, e o que ele tinha que fazer, ele morreu por nós e pagou o preço, o dote, lá na cruz do Calvário. Quem pode dar uma glória a Deus? Depois de ter pago o preço lá na cruz do Calvário, ele voltou para a casa do Pai. Lamparina, depois de voltar para a casa do Pai, a noiva aqui fica se arrumando, fica se ataviando. Ataviar tem a ver com santificação. O processo de santificação. Então, depois da noiva se ataviar, estiver pronta, o pastor Abel sempre fala isso,
que nós temos que estar prontos. O Ismael outro dia falou também em outra palavra, a noiva tem que estar pronta. Depois que a noiva estiver pronta, então, o que vai acontecer? O noivo vai voltar em glória com aqueles que partiram primeiro, com os amigos, já vai voltar, é tudo lindo, aleluia. E depois, quando o noivo chegar aqui, ele vai pegar a noiva e vai levar para a casa do pai. E quando ele voltar para a casa do pai, o que ele vai fazer? Vai ter o banquete, e eu não falo de mesa nessa manhã, em nome de Jesus, mas nós vamos tudo para a mesa. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Isso aí é lindo, gente. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Então, gente, é uma coisa mais linda desse mundo. Tudo que aconteceu com detalhe. Eu dei 8 detalhes, mas tem mais de 200 detalhes. Tudo que acontece, para nós sabermos, indicado. Jesus falava através de parábolas, mas era tão bem desenhado que só não entende quem não quer. É por isso que eu falo, pastor Abel, sempre, e eu sei que você concorda comigo, que a graça é resistível. A pessoa pode resistir à graça. Porque é tão explicado, é tão detalhado, que quando a gente comeu, não, só pode ser verdade mesmo. Então isso tudo é lindo, gente. É maravilhoso, amém? Isso foi só para entender o contexto do casamento judaico e das bodas que o Senhor está já preparando para nós. Aleluia. Glória a Deus. Agora, nós queremos só festa, né? Nós queremos só festa, queremos só boda na mesa dele, no copo dele, tudo. Não queremos só isso. Depender de nós é só festa. Mas não é. Não é só festa. Eu só vou dizer uma coisa para você, que lá na frente eu vou explicar um pouquinho mais. O noivo, ele espera ser correspondido. O noivo espera ser correspondido. Ou só o noivo que ama? Ou só o noivo que ama? Não. Ele espera que a noiva o corresponda. E o Ismael falou claramente isso aqui antes, no louvor, no segundo louvor. Quando ele disse assim, nós estamos vindo hoje aqui, gente, vamos louvar, vamos engrandecer o nome dele, vamos falar nós também. Ele já falava ali pelo Espírito Santo naquele momento. Vamos nós também, como noiva, como igreja, vamos adorar esse Pai maravilhoso. Vamos adorar esse Senhor maravilhoso, mas vamos adorar esse noivo. Vamos corresponder esse amor que o noivo tem por nós, aleluia. Glórias a Deus. Então veja bem, as virgens, querido, do texto, elas simbolizam a igreja, todos nós. Foram colocadas 10 aqui, poderiam ser 5, poderiam ser 20, foram colocadas 10. As virgens simbolizam toda a igreja. Você pode ver no texto, com bastante calma depois, como lição durante a semana, que todas eram virgens. Você pode ver no texto que todas queriam se encontrar com o noivo. Então eram todas virgens e todas queriam se encontrar no noivo. Tanto as insensatas como as prudentes eram virgens e queriam se encontrar com o noivo. Todas elas eram virgens, queriam se encontrar com o noivo e todas elas tinham as lanternas. Mas apenas metade delas tinha azeite. Então, eram virgens, tinham as lanternas, queriam se encontrar com o noivo. O fogo estava aceso, mas não tinha combustível para recolocar ali, para o fogo permanecer aceso. Aí que está o mistério. Aleluia. Não basta ser virgem, é preciso ter azeite. Não basta ser virgem, é preciso ter azeite. Não basta ter a lâmpada, é preciso ter azeite. Aleluia. Do que adianta um carro sem combustível? Para onde um carro sem combustível pode te levar? Mas eu tenho um carro, eu estou de Lamborghini aqui. E se não tiver combustível, onde te leva? Aonde você vai chegar se você não tiver o combustível? Aleluia. E o que é o combustível? O combustível é o azeite. E quem é o azeite? O azeite é o Espírito Santo de Deus. Então, e o que é a lâmpada? A lâmpada é a palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, para que servia a lâmpada? Para iluminar o caminho, para ir atrás do noivo. A lâmpada servia para isso, mas teria que ser recolocado o combustível. E o que é o combustível? O combustível é o Espírito Santo. Então não basta ser virgem e ter a lâmpada e não ter o Espírito Santo.
Trazendo para os dias de hoje. Não basta você conhecer tudo da palavra, saber tudo da palavra, de ponta a ponta, mas você não ter o Espírito Santo de Deus que vai recarregar você no caminho da sua vida. Você tem que ter o Espírito Santo, que é o combustível, o óleo, para queimar dentro de você, para iluminar você, para dar direção e dar o caminho para você chegar no banquete em nome de Jesus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Veja também que todos estavam dormindo, pastora Socorro, mas todos acordaram também. Às vezes a gente ouve falar, não, que ficaram dormindo, cochilaram. Não, o texto é claro, todas estavam dormindo e todas acordaram. Então não foi por falta de acordar. Quando veio o aviso, quando veio o apito, o noivo chegou, todas elas já, né? Já se levantaram, vamos lá, vamos atrás. Mas o foguinho estava aceso. Você pode ver que no contexto vê que o fogo estava aceso ali, das 10. Elas estavam já com a lâmpada acesa. Elas levantaram então e começaram a caminhar, mas eu acredito que naquele momento o fogo de alguns já começou a diminuir. Elas já quiseram pegar emprestado. Me empresta. Os outros, não, para, né? Vou te emprestar agora, estou indo para o casamento. Não, agora não dá, vai comprar. E elas ficaram olhando. Então o que eu quero dizer para você dessa parte do texto específico é o seguinte: quando elas se acordaram e começaram a caminhar, o fogo de todas elas estava aceso. Aí você olha, elas são, como é que eu posso dizer? Elas são bem parecidas, elas caminham do meio da igreja, pastor Abel, tudo bem parecido, porque o foguinho ainda está aceso. Então você olha de longe, está tudo com o fogo aceso, não, a noiva está e tudo, as virgens estão indo aí, está tudo certo. Mas daqui a pouco, quando apaga o fogo, aí você começa a ver a diferença de quem tem e de quem não tem. De quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Quando elas se movimentaram, então que o óleo ia começando a terminar, aí você começa a ver. Você começa a verificar qual que está acesa e qual que está apagada. Essas que tiveram fogo apagado são como a lua. Eu sempre tive esse mistério com a lua. A lua, ela não tem luz própria, não. A luz, ela só reflete a luz do sol. Então, quando você está uma noite muito escura, que não tem nada, que não tem lua, né, é difícil de caminhar. É mesmo, a gente lá no interior sabia isso aí como era complicado, né? Não tem nem luz nos postes, não tinha. Quando tinha uma lua, o cara pegava aquela bicicleta, eu tinha uma do meu pai, uma antiga, voava por cima, aquelas costelinhas de vaca, mas a lua te iluminava bem. Aquela lua, a lua aparecendo, tinha uma figueira numa reta ali, que eu tinha medo daquela figueira, que tinha um fantasma, e aquela coisa toda, e você pegava, e a lua cheia aqui, ó, tudo que dava e que não dava. E quando estava tudo bem escuro, né, você ia bem devagarzinho, mas quando tinha aquela lua cheia, você caminhava, você ia mais rápido. Agora o que acontece? E quando aparecia a luz do sol? Quem é que dá bola para a lua? Quando o sol raia, que aparece o sol. O sol do Oriente. Nascimento do sol. Que lindo. Quando o sol vem, você olha para a lua. Que lua, o quê? A lua não ilumina nada comparado ao sol. Essas virgens aqui, elas estavam iluminando só um pouquinho. Mas quando apertou o negócio, elas apagaram. E as outras estavam com o sol, estavam com a luz acesa. E conseguiram ir atrás do noivo em nome de Jesus. Não seja um cristão que só reflete a luz do outro, como a lua. Mas seja um cristão como o sol da justiça. Aquele que ilumina todo momento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Agora eu pergunto em nós aqui. Que tipo de virgens que somos nós? Mas trazendo para os nossos dias, que tipo de cristãos somos nós? Nós somos apenas cristãos nominais ou somos cristãos verdadeiros? Nós somos cristãos íntegros por inteiro ou só somos cristãos por metade? É uma reflexão que cada um tem que fazer. Você pode ver que sempre que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, eu falo muito sobre perguntas, porque Jesus fazia muita pergunta. Eu acho interessante que Jesus fazia pergunta e fazia o povo refletir, ele não dava resposta pronta. Isso é lindo. Isso é lindo. Então essas perguntas que a gente faz é para você refletir durante a semana. Então isso que eu pergunto, somos cristãos verdadeiros ou somos cristãos nominais?
Ou só falamos que somos cristãos? Porque o cristão nominal, o que acontece? O cristão nominal, quando tem a prova, quando tem a tentação, quando tem a dificuldade, quando tem a doença, quando tem a luta, quando tem a tristeza, quando tem a traição, o que acontece? Ele foge, ele desiste, ele morre, ele apaga. Assim como a luz da lamparina, da candeia ali apagou. Mas o cristão verdadeiro não. Mesmo na dificuldade, mesmo na luta, na apreensão, na doença, na traição, a sua luz permanece acesa em nome de Jesus. Que nós venhamos a ser cristãos verdadeiros, queridos. Verdadeiros. O cristão nominal, ele frequenta as mesmas reuniões, os mesmos cultos, os mesmos grupos familiares, as mesmas rodas de oração, os mesmos cultos de jovens, os mesmos cultos da manhã, os mesmos cultos da noite. É louvorzão, é carro com sonzão, ousado amor, aleluia, né? Aleluia. Até eu vi uma marcha nupcial, achei tão linda. Quem viu aquela marcha nupcial que o Isaías Saad postou? De ontem para hoje, não viram não? Ai gente, que coisa linda. Lilian, quando nós fizer 25 anos de casado eu vou colocar, aleluia. Agora já, né? Tinha uma marcha nupcial que ele comenta. Lindo, achei linda imagem. Chorei vendo aquilo ali. Aleluia. Né? É uma marcha nupcial que emenda com a música do Ousado Amor. Gente, ai gente, se eu pudesse eu passar para todo mundo que quisesse casar, né? Eu já passava. Mas deixa para os meus 25 anos então. Aleluia. Mas tem tanta coisa linda, né? O cristão tem tanta coisa linda à disposição, né? Aleluia, sim, Deus, o Espírito Santo vai dando revelação, já vou emendando música. Jesus, obrigado, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. O Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Como eu falei para você, o cristão nominal, aquele que diz, ele faz tudo igual. Ele está tudo igual, pastor Abel. Mas aonde está o coração? Onde está o coração do cristão? Aonde está o coração da noiva? Aleluia. Eu na quinta-feira estava tomando um café com minha esposa em casa e ela disse, eu tenho um devocional de 10, 15 minutos que eu quero que tu veja. E falava sobre o coração. Na quinta-feira. Ai, tanta coisa linda desse coração, do coração humano. Ai, que lindo. E na sexta-feira o pastor Abel fez uma chamada de vídeo perguntando, pode ministrar a palavra amanhã tal? E na hora até fiquei meio nervoso, eu disse, daqui a pouco eu te falo, pastor. Porque me dá um nervosismo, gente, eu fico com dor de barriga hoje de manhã, você nem sabe. Aí, nem sonho. Aí eu na hora quando eu estava falando com o pastor Abel, eu falei com o pastor Abel, né? O pastor Abel falou, não, porque nós estamos vendo uma passagem bonita no GA, tal. E eu falei para ele assim, o coração da noiva. Falei na hora, foi espontâneo, né? Coração da noiva. E ali o Senhor começou a alimentar isso. De uma palavra que eu nem sabia que ia ter oportunidade de pregar na quinta, mas Deus já sabia. Outra palavra quando o pastor me chamou na sexta, e eu uni as palavras e dei o coração da noiva. É por isso que está saindo isso aqui hoje de manhã em nome de Jesus. E eu digo, nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Mas onde que está o nosso coração, pastor Itamar? Onde que está o nosso coração? E uma reflexão para nós. Nós somos cristãos autênticos, verdadeiros, ou somos apenas cristãos nominais? Aqueles que dizem que são, mas não evidenciam que são, não mostram que são, não tem fruto, não tem obra, não tem nada. São ocos, assim como um coração oco. Eu quero convidar você para abrir a palavra comigo, para voltar ali, para adiantar um pouquinho, em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo número 11. Gente, essa palavra aqui é linda demais. Vocês vão ver isso aqui, vocês vão querer ficar afinal lendo o domingo todo. 2 Coríntios 11. Isso aqui não é que é chicote, tá? Isso aqui é chicote com corda, com tudo isso aqui, essa palavra aqui. 2 Coríntios 11, do 2 ao 4. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, falando para a nossa igreja, falando para nós. O zelo, ou seja, o cuidado que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Quando os pastores estão falando aqui e repreendendo você, gente, esse zelo ele vem de Deus, é o cuidado de Deus. Não fique chateado com os pastores, que eles querem o melhor para você. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele, apresentá-los no plural, a Ele como uma virgem pura.
O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. O toleram quem? O engano da serpente. O engano. Nessa de cristão íntegro, sincero e cristão nominal, existe um engano hoje, infelizmente, sendo pregado. Que é o engano do evangelho fácil, daquele que eu posso fazer tudo, que está tudo liberado, que está tudo dominado, que está tudo assim. A tal da hipergraça e o que está acontecendo aí, que você deve estar acompanhando. Não tem problema não, isso aí, então, toca o barco, porque Jesus, tudo certo. Agora eu digo para você, a noiva vai se apresentar rasgada, suja e catinguenta, mal cheirosa para o noivo. Você já viu isso? Você já viu um casamento em que a noiva se apresenta suja e com o vestido rasgado? Você já viu um casamento onde ela entra com aquele sapato ali horrível, sujo, toda descabelada, não tem murta, mas está com um espinho até na cabeça, não escovou os dentes, está com um canino aqui embaixo? Você já viu um casamento assim? Eu nunca vi um casamento assim. Agora, se aqui entre nós não fizemos um casamento assim, por que que Ele vai nos aceitar como uma noiva suja, descabelada? Por quê? Ele quer uma noiva cheirosa, ataviada, vestida com um linho fino, adornada com pérolas, cheirosa, bonita. Por isso que nós temos que ser cristãos autênticos, Henrique, verdadeiros. Aqueles que dizem não para aquilo que nos é oferecido. Você vê que o engano está aqui, ó. O apóstolo Paulo, ou seja, os líderes, estão fazendo com zelo para a igreja caminhar um único marido. O contexto aqui é esse, marido, casamento. Virgem, pura, bonitinha, tudo certinho, arrumada, salão, banho de especiarias, aleluia. O que tiver para arrumar a noiva. Mas ele diz assim, ó, o que eu receio e que quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. Ou seja, se está dizendo que pode ser, porque pode ser, então a nossa mente ela pode ser corrompida pelo que é ensinado. Além de ser corrompida, diz que ela pode se desviar da sua sincera e pura devoção. Ou seja, nosso coração ele pode se desviar. O nosso coração ele pode deixar de ser sincero. E o nosso coração, quando fala de devoção, o antônimo, ou seja, o contrário de devoção, é desvio, é descaso, é abandono. Então, nós temos que cuidar. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Então nós temos que estar em pé, nós temos que estar vigilantes. O apóstolo Paulo está avisando aqui, ó. Pois se alguém tem pregado um Jesus diferente daquele que pregamos. Então quando Jesus é pregado de uma maneira diferente do que nós pregamos, com a verdade embasada na palavra, você tem que analisar com os óculos do Espírito Santo de Deus. Com os óculos do olho, porque a sua lâmpada está acesa em nome de Jesus. Como é que você vai discernir para onde você está caminhando se você não tem luz, se você não tem o Espírito Santo? Você pode sim ter até a sua candeia, a sua lamparina na mão, ali você pode querer se encontrar com Ele, mas se não tem óleo, não vai se encontrar com Ele, porque a porta já vai estar fechada. A palavra de Deus diz que a porta já estava fechada. Bateram na porta, não, mas não queremos entrar também. Não, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Quem não tem o Espírito Santo, quem não tem óleo, Jesus não conhece. O noivo não conhece. Então noiva, nós como noiva, temos que ter o óleo para sermos conhecidos do nosso noivo, em nome de Jesus. E o que nós temos escutado? O que nós temos escutado? O que nós temos deixado nos influenciar? O que nós temos deixado nos influenciar, irmãos? É uma reflexão que cada um tem que fazer.
o que nós temos absorvido e como nós temos refletido o que somos. Vamos comigo lá em Provérbios? Volta comigo em Provérbios. Coloca para mim, por favor, a NVI, né? Provérbios 27, 19. Olha só esse mistério do Provérbio 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então o coração aqui tem a ver com a mente. Até tem uma transição muito bonita aqui entre coração, entre mente, né? Aqui no meio está, né, a faringe, a laringe, onde saem as palavras, onde sai o gestual do rosto. Isso é tudo mistério, está tudo escondido aqui. Tem aquela outra, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? E é mesmo, porque reflete quem é você. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. E que coração tem a noiva? Que coração que nós temos? E falando um pouquinho sobre o coração é um órgão vital, talvez o mais importante. O coração, ele faz a diferença em todos os lugares do corpo. Ele leva o oxigênio, ele leva o sangue, bombeia para todos os órgãos do corpo. Por isso que nós temos que cuidar tão bem do nosso coração. O coração no ultrassom, né, é o primeiro órgão que você escuta. É o primeiro que você escuta. A criança não está formadinha nada ainda, mas o coraçãozinho já está batendo, Jonas. Aleluia. O coraçãozinho da Micaela já está batendo lá. Assim como ela é o primeiro a bater quando a pessoa morre, ele é a última a apagar também. Olha só como é um órgão importante. Assim como é o primeiro a bater, é o último a apagar, né, Lília? Aleluia. O nosso coração, ele queima com injustiça. Ele queima com injustiça. Quando você, que é um cristão autêntico, vê uma injustiça, queima com injustiça. O nosso coração também, ele às vezes é incontrolável na nossa raiva. Mexe com um pequeno nosso para vocês verem. Com o filho, né? Quer saber? Manso do espírito, paz, amor, fé, alegria, mansidão, domínio próprio. Aí mexe no filho de um de nós, tá bom? Né? Vai lá e dá um puxão de cabelo, dá uma passada de perna. A gente fica tudo arrepiado. Machucou um filho. O coração. E o coração, ele dispara, Abel e Priscila, e aquece com amor. Vocês lembram, né? Dispara e aquece. Eu lembro da Lília, quando eu vi a Lília, Priscila, com aquela blusa de linho amarela, ela estava com a blusa de linho amarela a primeira vez que eu vi ela. Aí refletia os olhos verdes, ficava verde e amarelo, aleluia. É profético. É profético. Uma blusa de linho amarelinha assim, e aquele olhão verde, a perna, ai. Eu estava lá no fundo, lá ela estava mais para frente um pouquinho. Eu disse, Então, para você ver, o coração disparou, aqueceu. Foi assim quando você conheceu o seu amado ou a sua amada. Pastor Itamar, pastor Socorro, tem aliança desde criança. Quando eu vi ele falando aquele dia, olha, seu coração já disparar desde novinho, né? Então o coração aquece, o coração dispara. Agora eu pergunto para você, a gente deu um tempinho, né? Para você se acalmar. Será que é só brabeza essa manhã? Não, não é. Qual o coração de quem tem uma aliança com Jesus? Qual o coração de quem tem uma aliança com o noivo? Qual o coração? O que o noivo deseja de nós? O que Jesus, o noivo, deseja de nós? Eu acho engraçado que nós conseguimos com mais facilidade ver a Deus como Senhor. Nós conseguimos ver com mais facilidade Deus como Senhor. Sabe por quê? Porque a Deus como Senhor, a gente só glorifica ao Senhor toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração, toda majestade e magnificência. Senhor, Tu és o Criador de tudo que há, os céus, a terra e tudo que neles há. A gente, aleluia, Senhor, Tu és grande. A gente tem fácil maneira de se relacionar com Ele como Criador, porque Ele é o Criador. Então é fácil. A gente também tem uma certa facilidade de se relacionar com Deus como Pai. Por que como Pai? Porque o Pai cuida, o Pai protege, o Pai dá direção,
O Pai, Ele dá discernimento e o Pai dá herança também. Mas é claro que nós não pensamos nisso aqui, né? Na herança. Só na eternidade. Mas o Pai, Ele nos dá isso tudo. Então é uma facilidade de se relacionar com um Pai que cuida de nós e dá tudo para nós. Agora, quando é para nós se relacionar com o noivo, sabe por que a dificuldade? Eu falei lá no começo. Porque o noivo, ele espera ser correspondido. O noivo, ele espera ser correspondido, igreja. Pela noiva, por nós. Ele espera correspondência nossa. Não é correspondência escrita, é de corresponder. Como tem sido o nosso relacionamento com o noivo? Porque ele espera ser correspondido por mim e por você. E levando para o lado, para um contexto de casamento, que é o que vai acontecer na eternidade, tem algumas lições que nós temos que entender sobre o que Jesus ele quer de nós. Então, primeiro, o que ele quer? Ele quer um relacionamento. E como você faz um relacionamento? O relacionamento ele é composto, então, nesse caso de um casamento, fidelidade, intimidade e, claro, amor. O amor a gente já falou bastante aqui nessa manhã. O relacionamento com alguém, com o noivo, é de não tomar decisões de qualquer nível antes de conversar com ele. É engraçado, gente, que nós temos a mania, né, de resolver as coisas sem conversar com Deus, sem saber a vontade de Deus. E quantos aqui já tomaram decisões erradas por não ter conversado com Deus? Eu já tomei. Mais alguém? Tem mais alguém? Deu 34, aleluia. Glória a Deus que a maioria que tem intimidade e conversa com Deus o tempo todo. Sei que a maioria de nós, esmagadora, 100% de nós, você levantando ou não levantando a mão, ou fazendo assim, certo? Ou fazendo assim, fazendo ou não fazendo, você já tomou decisões sem falar com Deus. Está um mistério esse telefone. Qual o seu tempo de relacionamento com Deus? Qual o seu tempo de relacionamento com Deus? Qual o tempo que você tem dedicado para o seu relacionamento com Deus? E também, você tem as coisas do noivo como prioridade na sua vida? Então veja, tempo, conversa com ele para perguntar o que está acontecendo, certo? E também ter as coisas de Deus como prioridade. Isso é noivo, noivo. Porque para sua noiva, para sua esposa, você tem que ter tempo para escutar e para conversar com ela. Você tem que ter tempo para colocar as coisas dela de prioridade. E você tem que ter tempo para estar com ela. E você quer estar com ela. E assim é o relacionamento nosso com Deus. Isso envolve, no relacionamento, envolve o que? A fidelidade. A fidelidade é que nós não sejamos corrompidos, que não venhamos atrair o que nos foi confiado. Então nós, com o nosso óleo aceso, não podemos trair o que nos foi confiado. Amém, queridos? Nos foi entregue tão grande salvação, nós fomos eleitos e escolhidos antes da fundação do mundo. Nós éramos alminhas lá e já fomos confiados para estar aqui hoje, nessa manhã. E além desse relacionamento com fidelidade, tem que ter um alto nível que é de intimidade. Um alto nível de relacionamento com intimidade, com fidelidade, com liberdade, com transparência. E com ações que você toma para estar mais perto do noivo. Sim, louvor, jejum, oração, a busca das coisas de Deus. Isso vai trazer intimidade com Deus. Nós não podemos deixar de falar isso. Não é só ter louvor 24 horas por dia, não, tem que ter oração, tem que ter o jejum, não é só jejuar, não, tem que ter o louvor também, tem que ter oração, não é só orar, tem que ter as outras coisas, é um conjunto de situações que traz a intimidade, uma intimidade de alto nível com o noivo. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, como é que está o seu coração? E eu pergunto para nós mesmos dessa manhã, como é que está o coração da noiva? Eu pergunto, como é que está o nosso coração? Como está a chama do nosso coração? Como está a nossa chama e o nosso amor pela busca? Como o Ismael falou no segundo louvor, nós estamos chegando aqui e mostrando para Deus que nós viemos para adorá-lo. Mostramos para o noivo que nós queremos ter intimidade com Ele. E é uma palavra rápida nessa manhã, eu já estou terminando. Uma palavra reflexiva.
Cada um vai refletir e vai analisar durante essa semana como tem estado o seu coração. Como tem estado o coração da noiva. Porque eu quero que, para a gente terminar, eu quero que você coloque aqui no telão, por favor, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Você que sabe de cor, né? Essa palavra, né? A maioria sabe de cor. Porque o casamento está chegando. O casamento está chegando. Jesus, ele está preparando tudo. O casamento está chegando, igreja. E nós temos que estar preparados. E eu tenho aqui a pergunta e a resposta que está escrita na Bíblia. Eu quero ver se a igreja vai ter a pergunta e a resposta também. Olha só, gente. Olha isso aqui. Eis, Apocalipse, finalmente. Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, preste atenção. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, é a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Olha, isso aqui é mistério demais. É lindo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Intimidade. Você vai entrar e você vai para a mesa. Você vai abrir a porta e Jesus vai entrar e vai cear com você. Amém? Pode deixar aqui na tela, por favor, um pouquinho. Há uns dias atrás o pastor Alves pegou sobre a raposinha, né? Você lembra as raposinhas que entram lá por baixo, lá, e as pequenininhas se aninham lá, mordem e acaba morrendo. Pois é, aquele livro de Cantares lá é um mistério, gente. Isso tem tanta coisa linda lá no livro de Cantares. Tem a resposta para isso aqui lá no livro de Cantares. O livro de Cantares, ele simboliza ali, né, o amor entre Salomão e Sulamita. Mas ele também é uma tipologia do noivo e da noiva. É uma tipologia de Cristo e da igreja. Você olha lá no meio, além de algumas falas que parecem ser até sensuais, mas são declarações de amor que tem lá dentro, você já deve ter lido. Ai meu Deus, ai que coisa. Né? Tem coisas profundas nesse livro, assim como toda a palavra de Deus. E eu quero que coloque aqui, por favor, que é a resposta a isso aqui, ó, é a noiva falando, tá? Eu quero que coloque lá, para a gente estar orando depois, Cantares 5:2. Olha a resposta da noiva. Olha a resposta da noiva, igreja. Cantares 5:2. Aleluia. Primeiro ele disse: Jesus, eis que estou à porta e bato. É 5:2 mesmo, né? É, só o 2. Eu acho que tem mais, eu acho que o 2 é menor. O 2 é só até aqui, mas tudo bem. Vamos até o batendo, ó. Eu estava quase dormindo. Quem? A noiva, a igreja. Mas o meu coração estava acordado. Estava com óleo ainda, aleluia. Meu coração ainda estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Amém? É só até o batendo. Gente, é a resposta da igreja, da amada, da noiva, para aquele que diz: eu estou à porta e bato. Ela diz que escutou. Ela diz que escutou. Está abrindo a porta. Mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Jesus está batendo. E resta a nós aqui, agora abrir a porta do nosso coração, deixar esse coração bater forte, deixar ele aceso com a chama do Espírito Santo, para aguardar ele e viver com ele de eternidade em eternidade. Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus. Peço o grupo de louvor, vem cantar uma canção para a gente comemorar isso aqui. Um versículo desse, gente, é digno de comemoração, é digno de louvor, porque ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus que se fez verbo e habitou entre nós. Agora, se você entendeu que você tem que mudar a sua atitude, que você tem que carregar óleo na vasilha. Ah não, mas eu vou carregar mais uma coisa junto. Sim, você vai carregar o óleo na vasilha, para que quando então começar a querer apagar o fogo, você poder substituir ali o óleo e continuar com o seu fogo aceso, continuar com o Espírito Santo aceso no seu coração, porque aí sim você vai conseguir cumprir a sua jornada, você vai conseguir seguir os passos do noivo, e lá ele abrirá a porta, e você entrará
e será com Ele, porque nós, como diz ali a canção, já escutamos a porta a bater e estamos dispostos a abrir a porta. Amém, queridos? Glória a Deus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.